Capítulo 24. Sangue e aço. Na estrada lá fora ainda havia alguma confusão, mas as pessoas restantes estavam desaparecendo rapidamente, a maioria para a cidade alta. Os habitantes da cidade baixa já haviam se escondido há muito tempo. No portão interno, guardas estavam em pé entre o lixo de carrinhos de mão e carroças de vendedores ambulantes abandonados, olhando para o portão externo, observando o fogo intenso. Parecia que a baraca estava mesmo conosco. Eles não nos tinham visto, e o portão deles estava aberto. No próprio portão de ferro, a grande bola de fogo havia desaparecido, mas cada rachadura e fenda na estrada continha chamas, cada depressão sustentava uma onda. E no portão, fios de fumaça saíam das rachaduras entre as placas de ferro. Os portões de ferro de Lanta. Por quantos séculos esse nome permaneceu incontestado? Até Basrat não questionei. Até a morte, ele se gabou de que apenas o metal sólido dos portões de ferro o havia impedido. Eu questionei. Sentado, olhando para aqueles portões, comecei a me perguntar como as placas eram presas umas às outras, e então, como uma massa tão grande de metal podia ser movida com tanta facilidade. Eu tinha apostado em um palpite, e até agora eu tinha ganhado. Os portões não eram de ferro sólido, apenas placas de ferro sobre uma estrutura de madeira. E essa estrutura de madeira estava queimando. Enquanto eu observava, um prato se dobrou e um dedo de chama surgiu. Metade da aposta estava ganha. Agora eu só precisava esperar a queda das peças para ver se tinha ganhado tudo. Eu sorria enquanto corria de volta para o terceiro nível. Era o mais baixo, perfurado por seteiras. Através de uma delas, a nuvem de poeira se aproximava, e a fonte da nuvem. Sobre rodas de 20 carroças, uma árvore enorme, tão grossa quanto a altura de um homem, descia a estrada em direção ao portão de ferro. De cada lado, cavalgavam 100 guerreiros, puxando cordas, mas, na verdade, o gigante tinha vida e seguia em frente para seu encontro com o portão flamejante. Atrás, seguiam 10.000 lanças Altair, vindo para derrubar as muralhas de Lanta. Um som vindo de baixo invadiu minha mente, uma batida rítmica. Descobriram que as portas estão trancadas, eu disse. Estávamos descendo as escadas antes que as palavras saíssem da minha boca. Toquei o último degrau do segundo andar no momento em que a porta se abriu com estrondo, e uma dúzia de guardas invadiu a sala, tentando derrubar a madeira que haviam usado como ariete e sacar suas espadas, tudo ao mesmo tempo. A sala foi subitamente tomada por aço reluzente e homens gritando, e mais se aproximavam. Lutei para chegar à porta. Um Lantan surgiu diante de mim, e eu o matei sem sequer ver seu rosto. A porta encheu meus olhos, a porta e mais 100 guardas avançando em sua direção. Outro Lantan saltou sobre mim. Levei o ferimento que ele me causou e o empurrei para o lado. De qualquer forma, eu não teria mais do que uma dúzia de batimentos cardíacos restantes se aquela porta não estivesse fechada. E então eu estava lá, empurrando-a para trás, jogando meu peso contra ela, mas agora havia peso do outro lado. Uma mão surgiu pela abertura e cutucou cegamente com uma espada, cegamente, mas em mim. A porta! Gritei. Os números eram demais contra mim. Começou a balançar de volta. A Elfric jogou seu peso ao meu lado, e outro guerreiro acrescentou o seu. Atrás de nós, a luta ainda continuava, mas nossa luta estava lá. Bartu se juntou a nós, com sangue escorrendo pela lateral da cabeça. A porta parou. Por um instante, a balança oscilou, então o último grão caiu do nosso lado. A distância diminuiu. Lá fora, um homem gritou, não sei se de frustração ou por estar sendo esmagado contra a porta pelos companheiros em desespero. Mas era o som da nossa vitória naquela pequena batalha. Seu grito foi interrompido quando a porta se fechou. Os únicos ruídos eram ofegantes e as batidas inúteis de punhos contra a porta. Bartu trouxe outra madeira para trancar a porta, e pudemos nos virar para descobrir o que havia acontecido atrás de nós. Cada Lantan que entrará na sala jazia morto. Uma vitória, também ali, mas não sem seu preço. Um jovem guerreiro ruivo chamado Otar jazia no chão, tentando segurar a vida no peito com as mãos. Olhei para Mayra, descendo as escadas, mas ela lançou um olhar e balançou a cabeça. Ele havia passado menos de 1 ano de sua marca de guerreiro e pedirá para vir pela glória de ser um dos primeiros a entrar em Lanta. Em vez disso, eu o segurei enquanto ele morria. Há pouca coisa na vida de um guerreiro. Apenas sangue e aço, isso e nada mais. Meu senhor. Bartu puxou meu braço. Meu senhor. Ele está morto, e não resta mais tempo. Ele receberá sua pira funerária, mas temos que ir agora. Nós iremos, eu disse, cansado. Recuamos para o térreo, mas não houve nenhuma tentativa de nos seguir ou de arrombar outra porta.
Eles estavam preocupados demais com o que vinha de fora para se preocupar com um punhado de Altair em uma torre. É uma pena que você não tenha conseguido usar um feitiço contra eles, eu disse. Fique com suas espadas e com as leis de seus homens, respondeu Mayra, e deixe as leis da magia comigo. Não havia mais tempo para conversas. Gritos vinham das muralhas acima, berros e o som do pânico. Então a árvore, solta pelos guerreiros, atingiu os portões, um enorme ariete. Aqueles portões, invioláveis por séculos incontáveis, foram arrancados como se pelo martelo de um deus. Como cartas arremessadas, eles giraram em direção à Cidade Baixa, deixando tudo em seu caminho quebrado e espalhado. O carneiro, com muitas rodas arrancadas pelo impacto, despencou em direção à Cidade Baixa. Sua ponta atingiu uma taverna, e ele se contorceu na estrada, rolando e girando, arrancando as fachadas de hospedarias e albergues. A meio caminho da Cidade Alta, ele parou, um muro do outro lado da estrada. No portão interno, guardas corriam como uma colmeia de quichutada. Os portões começaram a se fechar, balançando lentamente, hesitantemente, pois raramente eram movidos. Eles se moveram um pouco, então pararam, com uma massa de carrinhos de mão quebrados e carrinhos de mão presos sob eles. Os alarmes locais soaram novamente, mas poucos na cidade atenderam ao chamado. Os guardas tentaram freneticamente, mais como quis do que nunca, limpar os destroços. Era tarde demais. 20 lanças Altair saltaram sobre o óleo em chamas e dispararam em direção ao portão interno, curvando-se sobre as celas enquanto os cavalos passavam pelo tronco gigante. Outras 20 se seguiram, e mais uma, e mais outra. Flechas vindas das muralhas esvaziaram algumas celas, mas ainda havia confusão e descrença sobre o que estava acontecendo. E mais lanças vieram. Então Orne estava lá fora com os cavalos. Parece ser um lugar bastante tranquilo, meu senhor, se descansar é o que lhe vem à mente, mas não acho que o vinho daqui seja muito bom. O vinho não é ruim, respondi, mas a comida é ruim, e nunca vi dançarinas tão feias. Uma flecha cravou-se na porta ao meu lado, e eu rapidamente subi na cela. Dei espora ao cavalo e segui em direção à Cidade Alta, com os outros logo atrás e mais lanças Altair logo atrás. Eu esperava que os poderes e encantos de Mayra pudessem protegê-la. Ela havia recusado a armadura de aço, e eu não tinha como protegê-la. Meu cavalo saltou por cima da árvore na estrada como se fosse por esporte. O portão interno já era nosso, e alguns guerreiros haviam lutado para subir as rampas que levavam a estrada lá em cima e as grandes armas ali. Pela primeira vez, flechas altaicas voaram da muralha interna, e os lantãs caíram da externa. Lanças altaicas começaram a avançar livremente para dentro da cidade. Eu atravessei sem diminuir o ritmo, e os outros comigo. Atrás, seguiam 1000 homens cuidadosamente selecionados, escolhidos para uma tarefa especial. Outras lanças se espalharam ao entrar, espalhando-se pela cidade. Outros ainda subiram as rampas até o topo da muralha interna. Não havia muitos guardas na muralha interna, a maioria apenas as equipes das balistas e catapultas. Nenhum deles resistiria por muito tempo diante dos cavaleiros da planície. Logo, os defensores da muralha externa viriam seus próprios braseiros chovendo sobre eles, quebrando a parte de trás aberta da muralha e encontrando combustível nas paredes de madeira que haviam construído. Mesmo assim, havia nuvens de fumaça subindo atrás de nós. As ruas por onde cavalgamos estavam lotadas de lantãs, civis fugindo sem saber para onde. Não corríamos perigo com eles. Eles só queriam fugir, mas esperaram para correr até nos verem. Não acreditaram. Não conseguiam acreditar. E assim esperaram até que seus próprios olhos os convencessem, quando corredores em pânico os empurraram. Essa descrença era uma arma maior que nossas espadas. Na muralha externa, entre a massa de guardas de Lanta, eles não acreditavam que os sinos de alarme pudessem significar que havia um inimigo de fato na cidade. Não acreditavam que um inimigo pudesse realmente conseguir disparar contra a muralha externa. Mesmo quando chegasse a convocação para mover tropas para dentro da cidade, eles não acreditariam. Afinal, o inimigo estava lá fora, e Lanta era invencível. A nuvem de fumaça atrás cobria um quarto da cidade. Lá dentro, a confusão reinava. Um grupo de guardas se moveu para nos enfrentar, mas foram apanhados pela retaguarda e dispersos por lanças com taças de ouro amarradas às celas e joias enfeitadas ao pescoço. Mais guardas passaram, desarmados, correndo. Lutaram no meio da multidão para escapar e nem sequer nos viram. O pânico tomou conta do nosso lado. Ao longe, tênues penas de fumaça começaram a se erguer das torres de Caal, e senti um pequeno alívio. Ninguém que não a tivesse visto fora informado da visão. Ninguém havia incendiado as torres apenas para torná-la realidade.
Então chegamos à grande praça no centro da cidade, e do outro lado dela ficava o Palácio dos Tronos Gêmeos. Os portões do palácio estavam fechados, mas ainda havia guardas do lado de fora, observando a fumaça que subia e conversando animadamente entre si. Apesar de todos os gritos e barulhos dos confrontos armados, não havia nenhum alerta no palácio. Descrença. Fiz um gesto, e uma dúzia de homens se aproximou de mim. Agora, eu disse. Partindo de um ponto morto, chegamos a uma corrida em não mais do que meia dúzia de passos. Já estávamos a galope e na metade da praça quando os guardas perceberam o que estavam vendo e conseguiram acreditar. Começaram a entrar. Faltava um terço do caminho. Arqueiros nas muralhas começaram a atirar, mas não eram muitos e não estavam preparados para um ataque, então foi bem menos que uma chuva de flechas. Um guerreiro levou uma flechada na garganta e cavalgou mais 3 passos antes de cair. Outro rolou silenciosamente da cela. O muro do palácio pairava sobre nós. Desenrolei a corda que eu, como todos nós, carregava e a lancei para cima. O gancho na ponta prendeu com um estrondo, e eu pulei da cela e comecei a escalar. Lá em cima, ainda havia descrença. Estávamos lá. Eles estavam atirando em nós. Mas era loucura pensar que realmente iríamos escalar os muros. Tivemos uma boa largada antes que alguém corresse para nos impedir. Uma faca brilhou, e um guerreiro caiu nas pedras do pavimento abaixo. O guarda que cortou minha corda esperou demais. Puxei-o para a beirada e agarrei-me à parede quando a corda se partiu. Com um puxão, cheguei à passarela. Cortei um homem que cortava a corda abaixo de um gancho e segui em frente. Um guarda me encontrou no topo da escada. Ele caiu no chão antes que eu mesmo o alcançasse. Outro correu ao meu encontro, mas era desajeitado e perdeu a arma na primeira tentativa. Boquiaberto, agarrou o braço e esperou que eu matasse, mas eu tinha coisas mais importantes a fazer. Uma onda de Altair se juntou a mim, e os lantãs nos portões do palácio largaram suas armas. 2 homens amarraram os prisioneiros enquanto o restante de nós se esforçava para levantar a barra sobre os portões. Os portões foram abertos, o sinal dado, e o restante dos 1000 homens avançou para dentro do palácio. Mais guardas, correndo para defender os portões, chegaram a tempo de sucumbir à pressão. Guerreiros saltaram de seus cavalos e avançaram para as profundezas do palácio. Mayra veio até mim enquanto eu me movia para me juntar a eles. Precisamos descer. O lugar que procuramos fica 2 níveis abaixo. Não perguntei como ela sabia, nem mesmo o que buscava. Eu havia prometido um serviço. Cabia a ela escolher. Com ela na liderança, encontramos uma escada e começamos a descer. Ela se movia como se tivesse estudado um mapa ou já tivesse estado lá antes. Nenhuma das duas coisas era possível, eu tinha certeza, mas quase tudo é possível para uma irmã da sabedoria. Segui sua liderança sem questionar, por corredores, salas e passagens laterais. Comecei a pensar que poderíamos simplesmente caminhar até onde ela queria ir, e isso quase me custou a vida. Um fogo irrompeu em meu flanco, e eu me afastei dos 2 lantãs que saíam em massa de uma galeria por onde tínhamos passado. A lâmina se soltou quando caí, mas o segundo homem abriu a lateral da minha cabeça, e o primeiro conseguiu chutar minha espada da mão direita para longe. A outra espada o aleijou onde eu estava. Ele gritou ao cair. O outro guarda me circulou enquanto eu me levantava. Ele estava mais cauteloso do que antes, mas eu não tinha tempo para sua cautela. A lateral da minha cabeça estava molhada com sangue, e o ferimento no meu flanco encharcava minha túnica. A dor que eu havia sofrido na torre do portão se abriu. Se ele conseguisse ficar longe de mim por tempo suficiente, eu cairia de cara no chão na frente dele. Ele fintou e se moveu para o lado. Fintou e se moveu. Estava começando a se aproximar. Talvez tenha ganhado confiança porque eu ainda segurava a única espada que me restava na mão esquerda. Ele fintou, se aproximou, se aproximou. A troca foi rápida e breve. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando minha lâmina deslizou entre suas costelas, e o homem no chão cravou uma adaga na minha perna. Tenho desculpa para me esquecer dele. O segundo guarda não. Ele me manobrou para onde seu companheiro pudesse me atacar. Não foi culpa dele não ter sobrevivido ao ataque. Finalizei o que estava no chão com sua própria adaga. Enquanto eu tentava pegar minhas espadas, Nezir saiu de um corredor transversal. Ao vê-lo, esqueci minhas espadas, meus ferimentos, Mayra, tudo. Em 2 passos, acertei-o, jogando-o contra a parede. Meus dedos se cravaram na gordura de seu pescoço para alcançar os músculos, e cravaram mais fundo. Ele não era um homem fraco, apesar de toda sua gordura. Era forte e cheio da confiança de sua força.
Ele agarrou meus pulsos com força e puxou. As mãos da maioria dos homens teriam se soltado. Meus dedos se cravaram mais fundo. Pela primeira vez, ele me encarou. Ainda não havia preocupação nos seus. E então ele me reconheceu. O suor brotava em sua testa, e não era por causa do esforço. Seus olhos se arregalaram, e não era por causa do meu aperto em seu pescoço. Olhando para mim, ele puxou com mais força, mais freneticamente. Começou a arranhar e bater. E o tempo todo seus olhos estavam fixos nos meus. No final, ele ergueu as mãos para bloquear meu olhar, para bloquear os olhos que fitavam o poço. Mayra olhou para o corpo dele com curiosidade. Então era ele. Peguei minhas espadas sem perguntar o que ela sabia, ou como ela sabia. O que era, era. Com ela, muitas vezes, não havia outra explicação. De repente, meu braço direito começou a tremer. Minha mão ficou dormente no punho da espada. A sensação diminuiu, mas o formigamento havia retornado, tão forte quanto desde o dia em que surgira. Lancei-lhe um olhar interrogativo. Ela sentiu como se eu tivesse confirmado algo que ela já sabia. Sim. Estamos perto agora. Ela achou que estes poderiam resolver, mas está esperando. Ela caminhou rapidamente, obviamente indo para onde conhecia o caminho. Depois de 2 cruzamentos no corredor, ela parou. A porta à nossa frente se abriu sem ser tocada. Ela sorriu e entrou. Eu a segui de perto, mas parei ao dar o primeiro passo. Daiman estava sentado em uma mesa do outro lado da sala. Era Daiman, mas de alguma forma ele era maior do que eu me lembrava, maior, mais jovem, mais forte e mais confiante. O sorriso casual em seu rosto indicava que ele estava esperando por um pequeno treino casual com alguém que ele sabia que poderia derrotar. 3 palmas fortes desviaram minha atenção dele. Mayra estava de pé, com as vestes envolvendo os pés, as mãos na altura dos ombros, à frente, com as palmas voltadas para frente. De frente para ela, Bettine se posicionou da mesma maneira. O sorriso confiante nos lábios de Daiman também estava nos dela. A primeira parte do culto, disse Mayra. Ela parecia tensa. Mate o homem. Daiman tirou os pés da mesa e se levantou lentamente. Ele não demonstrou preocupação e, considerando minha condição, talvez não devesse ter feito isso. Mas eu havia prometido serviço, e ela o havia nomeado. Levantei minhas espadas e dei um passo à frente. Com aquele passo, a dor das minhas feridas desapareceu. Sem olhar, eu sabia que elas não sangravam mais. As dores, o cansaço, tinham desaparecido. Cada respiração que eu dava parecia inundar-me de vida e força. Eu me sentia novamente no primeiro ímpeto da minha juventude. Nós nos encontramos no centro da pista. Não houve investidas violentas, nem ataques furiosos. Cada um de nós cuidadosamente apalpou o outro, sondou em busca de fraquezas, procurou brechas. E aquele sorriso nunca abandonou seu rosto. Ele tinha uma espada maior que a minha e uma adaga. A adaga estava baixa para o golpe na barriga ou sob as costelas, mas ele não tinha pressa. Suas botas farfalhavam na pedra enquanto ele circulava. Seu primeiro ataque foi um raio na minha cabeça, seguido um instante depois por uma estocada de barriga. Ele se moveu mais rápido do que eu pensava que conseguiria, mais rápido do que eu pensava que qualquer homem conseguiria, mas eu enfrentei o ataque facilmente. Tão rápido quanto ele se movia, eu me movia mais rápido, uma lâmina afastando sua espada, a outra abrindo um corte em sua mão com a adaga. Seja lá o que Bettine tivesse feito com ele, seja lá o que Mayra tivesse feito comigo, eu soube naquele instante que poderia vencê-lo. Parti para o ataque. Minhas lâminas não pareciam mais um borrão. Era um borrão, lampejos de luz ofuscantemente rápidos, leques brilhantes de aço azul sibilando no ar como metal quente derramado em óleo. Ele atacou rapidamente também. Sua espada era uma chama à luz da lamparina. Mas ele recuou e eu avancei. Essa era a diferença. Golpeei através de sua guarda. Novamente. 2 manchas vermelhas se alargaram em sua túnica. Golpeei novamente, e havia uma terceira. Eu poderia acabar com aquilo agora. Eu sabia. Aproximei-me, e uma dor lancinante percorreu meu braço direito. Ele tremia incontrolavelmente, se contraindo e queimando. Tentei segurar minha espada, mas ela caiu de dedos que não obedeciam, não podiam obedecer por causa do metal derretido em que os ossos dos meus braços haviam se transformado. Naquele primeiro instante, ele soube o que aconteceu. Com o primeiro formigamento no meu braço, o primeiro pequeno tremor, ele atacou pela minha direita. Ele se moveu e sua espada recuou para um golpe de dorso decapitador.
Ele se esqueceu de que a lâmina da minha mão esquerda era mais comprida que a adaga que ele carregava. 10 centímetros se esgueiraram para dentro do seu coração. Não muito, mas o suficiente. Sua espada caiu sobre o ombro e ele caiu de joelhos. Pela primeira vez, o sorriso confiante desapareceu. Ele me olhou surpreso. Você? Como? Ele caiu para frente e estava morto ao atingir as pedras. Procurei Mayra. Ela estava parada ao lado de Bettine. A irmã da sabedoria de Caselli estava deitada de costas, olhando para o teto com uma expressão de horror indescritível no rosto. Ela não acreditava que aquilo estava acontecendo, disse Mayra, mesmo enquanto acontecia. Ele não me conhecia, eu disse a ela. Até o fim, ele não me conheceu. Foi como eu pensei, vulgar, quando vi. Eu não sabia como fazer o que precisava ser feito, mas quando vi, ela não confiava nele, não o suficiente para lhe dar livre-arbítrio para lutar sua batalha. Ela se conectou completamente com ele. Ele não passava de uma marionete. Ela devia estar insanamente confiante para fazer tal coisa. Por quê? Não entendo. A ligação com Daima. Quando ele morreu sob essa ligação, ela morreu. Pode-se dizer que você a matou quando matou Daima. Prefiro que não digam isso. Não quero nenhuma fama por matar irmãs da sabedoria, não importa as circunstâncias. O formigamento no meu braço havia diminuído a ponto de eu poder pegar a espada novamente. Além disso, ainda tenho uma cidade para conquistar. Não mais, meu senhor. Orne entrou sem olhar para Daima, embora suas sobrancelhas se erguessem ao ver Bettine. Eu estava procurando por você para lhe dar as notícias. A última resistência ruiu. Lanta é sua.